15 de novembro de 2024, 8h54 da manhã, momento que eu gravo esse vídeo, e o tema de hoje é uma análise sobre o final da jornada de trabalho 6x1, ou seja, trabalha 6 dias, descansa 1, sob uma perspectiva histórica e de prospecção do futuro, o que vai acontecer no mundo, né? Para onde estamos caminhando enquanto sociedade. Eu sou acadêmico em antropologia, meu nome é Márcio Pichel, para quem não me conhece, talvez esse vídeo venha trazer pessoas que não acompanham o canal regularmente, né? Primeiro ponto é que é necessário analisar esse assunto fora do espectro ideológico de direita e esquerda. Por quê? Na verdade, essa é uma pauta revolucionária, independente dela ser de direita e esquerda, toda essa divisão, direita e esquerda, você tinha lá, após a Revolução Francesa, a organização da sociedade ali, dos trabalhadores contra os patrões e os seus mais próximos ali, os políticos, dividindo-se em direita e esquerda. Então tudo isso acontece após o processo revolucionário. E a direita, entre aspas, que se forma ali é uma direita liberal. Tá? Então a gente precisa entender isso. O que nós não temos hoje é uma direita conservadora, que não é liberal. E aí a gente vai ter que entender o que é isso em termos de trabalho, em termos de rotina de trabalho, função do trabalho. Tá? É preciso refletir, primeiramente, qual é a função do trabalho na vida de um indivíduo, qual é a função do dinheiro, em primeiro lugar. Nós trabalhamos para o dinheiro ou é o dinheiro que tem alguma serventia para nós? Nós somos servos do dinheiro ou o dinheiro é que é útil para nós? Houve um período, houve um momento no início da era industrial, na primeira revolução industrial, segunda revolução industrial e nas sociedades industriais formadas ali na Segunda Guerra Mundial, onde tudo dizia respeito ao homem trabalhador. Você pega as propagandas soviéticas, por exemplo, era sempre o homem lá com o machado, a foice, né, a foice e o martelo, quer dizer, sempre representado dessa forma. Você tinha lá na Alemanha o Partido dos Trabalhadores Alemães, né, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E toda a campanha de marketing feita, por exemplo, na Alemanha também era focada no trabalhador. Por quê? Eram momentos e períodos de crises muito fortes, recessões que haviam decorrido do pós-Primeira Guerra Mundial, depois a gente teve isso no pós-Segunda Guerra Mundial. Sempre que há uma crise muito forte, acontece também guerras que reduzem a população, a gente está caminhando para isso, no nível de uma terceira guerra, e eu quero falar também sobre o que a gente vai vivenciar, né? Uma tecnocracia que se aproxima. A gente vem aí caminhando para uma tecnocracia. Isso tem a ver com essa redução da jornada de trabalho, tá? Do 6x1 para 4x3. Independente de quem tenha sugerido essa pauta ser a deputada do PSOL, Érica Hilton, né? Independente de onde veio essa proposta, ela é uma proposta que transcende interesses de direita e de esquerda. E somente o lobby liberal, o lobby ultraliberal, é que vai se opor a essa ideia. Não digo do 4x3, né? 4x3 realmente eles deram um chutão para frente para ver se chega na metade, que é chegar no 5x2. Né? Provavelmente essa pauta ela vai ser discutida, vai sofrer mudanças. O mais provável é que se chegue num 5 dias de trabalho. Essa é a tendência natural aí desse processo. O 4x3 foi só um chutão para frente. Dificilmente vai se chegar no 4x3. 4 dias de trabalho e 3 de descanso. Tá? Mas ainda que chegue, eu vou analisar todas as perspectivas, ok? Então, bom dia, Cláudia Dias. Bom dia, Hugo da Costa. Obrigado pela presença, estamos junto. Bom dia, Kaique Alves. Kaique Alves já comentou aqui. Enquanto em Brasília a jornada é 4x3, eles querem que nós trabalhemos 6x1. O PL achando ruim, já diz muito sobre todos eles.
O PL é o Partido Liberal, né? Então, assim, existe uma falsa noção no Brasil de que o liberal ele representa o conservadorismo. Até certo ponto, o pensamento liberal de liberdade econômica ele é positivo. A partir de um certo ponto, não. Tá? E como assim? Já explicando, né? O pensamento liberal, é preciso entender que todas essa. Por que o Partido Liberal PL vai se opor? Porque o lobby liberal é muito forte. Quem é responsável pelo lobby liberal? Quem é o lobby? O lobby são aqueles corruptores, aqueles caras que fazem o meio de campo, lobista, no caso, até o nome lobista, né, de lobo, ele já faz ou de lobby, né, mas a etimologia ele é muito parecida, ele faz uma espécie de compra de posição de certos grupos políticos. Eu vou dar um exemplo aqui. Alguns talvez não vão gostar desse exemplo, mas eu lembro que o Bolsonaro, quando entrou no passado, né, quando entrou lá em 2018, ele entrou com uma proposta claramente liberal, reduzir o Estado, aumentar a facilidade das pessoas trabalharem e ganharem dinheiro. Só que quando ele entrou, nessa época eu até comentei essa notícia, até tirei sarro na época, né? Porque a primeira coisa que ele fez foi impressionante, assim, foi na primeira semana do seu governo. Ele endureceu a fronteira com o Paraguai, né, de modo a evitar que mercadorias viessem do Paraguai para cá, ou seja, aumentou a presença do Estado e dificultou a vida dos muambeiros, ali o pessoal que trazia mercadoria do Paraguai. Por que isso? Só para você entender como é que funciona o lobby. Quem era o cara que estava patrocinando lá a campanha do Bolsonaro, estava sempre junto com ele? É o velho da Havan, como diz o cara, o dono da Havan. A Havan, lógico, não tem interesse que fiquem trazendo coisas do Paraguai. Então, todo esse lobby foi uma maneira ali dele, essa atitude inicial dele foi uma maneira dele agradecer ali um apoiador forte que ele tinha, o dono da Havan, uma loja enorme. Especialmente para quem é do Sul, sabe o tamanho que é a Havan. Não sei como que é nos outros estados em geral, mas a Havan no Sul é muito forte, como loja de departamentos. Era, né? Só que não adiantou nada, porque passou isso aí, depois veio a Shopee, a China entrou com força total na entrega direta na casa das pessoas, concorrendo de frente com o Mercado Livre, batendo de frente, superando em preços. E aí a gente teve uma outra discussão já no atual governo, né, do Haddad tendo que taxar as compras da China. Né? Então perceba que, dependendo do movimento, é impossível segurar. Você pode querer ali tapar o sol com a peneira, mas é impossível. Foi o exemplo que eu citei. O Bolsonaro foi segurar a compra do Paraguai, mas a China entrou rasgando e não adiantou nada, na verdade. Continuou tendo problema, ou trazendo uma concorrência impossível de sustentar em relação ao varejo, em relação às lojas físicas. E isso é uma questão de tempo. Tá? Claro, a gente ainda está nesse processo, mas a tendência é que cada vez mais as pessoas comprem das suas casas. Assim como a tendência é que cada vez mais as pessoas trabalhem de suas casas também. Só que em alguns setores isso é impossível. Alguns setores dá, outros ainda não. Né? E aí a gente começa a entrar na questão da tecnocracia, da Revolução Industrial 4.0. Eu não vejo ninguém falando sobre isso. Essa questão da redução da jornada, quando se fala em 4x3, isso coloca o Brasil como um projeto piloto dessa quarta era industrial, da Revolução Industrial 4.0, que foi citada por Klaus Schwab lá no Fórum Econômico Mundial. Por quê? Para quem não sabe, o conceito da tecnocracia ele surgiu em 1814, através da obra A Reorganização da Sociedade Europeia, o título original em francês, do sociólogo francês Claude-Henri de Rouvroi. E ele pregava a substituição da política pela ciência da produção. Tecnocracia é o governo exercido pelos técnicos, ou pela tecnologia, que em tese chegaria um dia que controlaria os meios de produção e, consequentemente, chegaria a superar o poder político. Só que naquela época isso era
soava como ficção científica. Hoje não mais. Né? Hoje não soa mais. Hoje a gente realmente caminha para isso. Tá? Obrigado aí, Marcos Hesse, pela presença. Tá? Todos que estão conosco aqui. Muito obrigado. Então, acaba que essa pauta ela está sendo apropriada ou estão tentando apropriar essa pauta como se fosse uma questão de direita versus esquerda, como se o conservador tivesse, o deputado lá, Nicolas Ferreira, tentou fazer isso, tivesse que se opor a isso. Por quê? Porque isso é uma pauta, claro, o lobby dele é esse, o lobby dele é o banqueiro, que quer que tenha o funcionário lá trabalhando 6 por 1, claro, o banco não trabalha 6 por 1, né? Mas independente, existem períodos ali onde o banco trabalha fechado. O investidor, que tem grandes empresas, o mega empresário, o fazendeiro, quem depende de mão de obra, de trabalho, né? Claro que vai querer 6 por 1. Ainda mais se vai ter que pagar o mesmo salário no 6 por 1 do que no 4 por 3 ou no 5 por 2, tá? Eu já estou falando 5 por 2 porque eu acho muito difícil que vai chegar no 4 por 3. Se chegar, eu vou ficar realmente surpreso. Não acho impossível, mas 4 por 3 seria algo... O Brasil seria o primeiro país do mundo, para você ter uma ideia, a colocar isso de forma oficial na Constituição, como emenda constitucional, enfim. Existem países onde isso é feito, só que ainda é experimental, não é uma coisa que todo mundo trabalha 4 por 3. Não existe, né? Eu acho que isso seria ruim? Não, na verdade. Né? Não necessariamente. Tá? Agora, é claro que tem problemas que isso vai gerar. Tá? Nem tudo são flores. É preciso entender que existem alguns poréns aí. Né? Por exemplo, o primeiro deles pode ser que aumente os preços. Supermercado, por exemplo. Supermercado depende de funcionários. Então, ou o mercado vai ter que escolher entre trabalhar com menos funcionários, o que vai implicar em mais filas na hora de pagar no caixa, por exemplo, ou vai ter que repassar o aumento do seu custo com funcionários para as prateleiras. E isso acarretaria em inflação. Mesma coisa, posto de gasolina, por exemplo. Talvez subisse combustível. Porque o Brasil ainda tem a questão do frentista. Então, o posto tem que ter os frentistas, diferente de países onde tem já onde o cara vai lá, ele próprio abastece e paga. Aqui no Brasil também não ia dar certo, porque a nossa mentalidade de malandragem é muito forte e tem muita gente que vai, abastece e não paga. Então, são problemas que a gente tem aí. Então, existem esses problemas, tá? Porém, o que a gente precisa analisar vale a pena pagar esse preço? Para ter mais tempo, para não ser um quase escravo moderno? Vamos lá. Claro que a jornada 6 por 1 é desumana, eu não tenho dúvida disso. Tá? Eu conheço várias pessoas que trabalham em jornada 6 por 1. O cara, além da pessoa pegar ali 2, 3 horas de trânsito fora o seu horário de expediente, ou de ônibus, enfim, né, a pessoa não tem tempo para nada, está sempre cansada, o dia de folga muitas vezes nem é no final de semana, então o cara... E quando é no final de semana o cara não tem tempo de marcar um médico, é isso que está sendo discutido. Né? Então, eu particularmente, eu acho a jornada de trabalho 6 por 1 desumana. Tá? Eu já trabalhei 6 por 1, eu acho desumana. Assim, não sou favorável. Eu me considero um cara defensor da tradição, entre ser um progressista ou um conservador, né? A gente não tem muito termo conservador no Brasil, não se aplica à nossa realidade, na verdade. Mas eu peso mais para o que as pessoas entendem como conservador nesse ponto. Tá? E mesmo assim, eu acho desumana. Agora, se eu fosse um liberal, ultraliberal, né, totalmente liberal, aí eu defenderia a jornada 6 por 1. Então, eu sou liberal até certo ponto. Qual o ponto? Propriedade privada, liberdade de você empreender, defendo a redução e o fim dos monopólios feitos por concessão para que todos participem dos principais mercados.
como combustíveis, energia, e não só multinacionais, não só empresas que o governo deu uma canetada, que é aí que mora o grande lobby. Eu defendo que você pudesse, por exemplo, importar combustível ali com facilidade e revender. Tá? Até da Bolívia, da Venezuela, de quem estiver vendendo mais barato, não importa. Tá? E não somente certos grupinhos fechados ali, né? Um cartel responsável ali pela distribuição do combustível no país. Isso é o liberalismo tóxico. Quando você vende setores do seu país, né, quando você vende setores do seu mercado, grandes mercados, né, você vende ele para pequenos grupos atuarem, tá? Tomarem conta, nadarem de braçada sozinho e ninguém mais participa. E são esses, especificamente esses, que querem manter a jornada 6x1. Só que também são esses caras que geram muitos empregos, né? Eu quero dizer, por exemplo, vem as fábricas de automóveis para o Brasil. As fábricas de automóveis vêm para o Brasil com muitos incentivos para gerar empregos. Quando esses incentivos acabam, elas picam a mula, elas vão embora. Tá? Eu vi, por exemplo, na cidade de São Bernardo do Campo, eu vi muitas fábricas fechando durante a pandemia, pós-pandemia e depois, e migrando para outros lugares, para outras cidades. Muitas vezes saem até do país. Por quê? Para você entender isso, você precisa entender o fenômeno China, que aconteceu algumas décadas atrás, a economia chinesa, quando ela abriu seu mercado, né, adotou uma política mais liberal, ainda com grande controle do Estado, mas permitindo que as indústrias fossem se estabelecer lá. Por quê? Porque a China é o país mais populoso do mundo, a mão de obra era extremamente barata, o povo era extremamente pobre e numeroso. Tá? Então é fácil. Essa é a questão. Existem países mais pobres que o Brasil e com mão de obra abundante. Tá? A gente não pode esquecer disso. Então, esses países, em termos de competir conosco, né, eles acabam sendo mais atrativos para certas indústrias se estabelecerem. Na Ásia você tem muito isso. A China agora já melhorou muito, né? Assim, aumentou muito o salário em relação ao que era algumas décadas atrás, mas você tem ainda países ao lado ali que são pobres ainda e que isso acontece. Tá? Malásia, você tem ali Tailândia, Filipinas, Indonésia, são países que acabam sendo polos atrativos e têm se industrializado nesse sentido. As roupas piratas, por exemplo, as roupas falsificadas, a maioria já nem é feita na China, é feita nesses países. Tá? Em outros países. Mas, claro, indústria de tecnologia, você precisa ter certas condições no país para que aquela indústria prospere e se estabeleça. Tá? Então, o Brasil, se ele quer adotar esse tipo de abordagem, esse tipo de estratégia, ok, mas ele precisa investir em tecnologia. Primeiro ponto. Investir na indústria de base para fortalecer a nação e você ter condições de produzir com tecnologia diferenciada. Por que certas indústrias só se encontram, por exemplo, na Europa? Porque lá tem tecnologia. Nos Estados Unidos tem tecnologia, a mão de obra é cara, mas a tecnologia que precisa para produzir aquilo está lá. Por exemplo, os microchips de Taiwan. Você acha que a mão de obra de Taiwan é barata? Não. O café solúvel que tem na Alemanha, eles importam muito o café do Brasil. Se eu não me engano, a Alemanha hoje é o segundo maior importador do café brasileiro, só perde para os Estados Unidos. Só que eles reexportam com valores multiplicados, muito mais caro do que eles pagam, porque eles têm tecnologia de ponta. Eu já participei de feiras internacionais do setor alimentício, né, onde você tem grandes empresas de tecnologia expondo o seu maquinário. É coisa de louco que você tem de máquina. É um maquinário para tudo, bem mais evoluído do que nós temos aqui. Aqui a gente trabalha ainda no setor muito primário, mesmo na agricultura, na agropecuária.
né? Pega-se a matéria-prima e a gente, bem dizer, bota numa sacaria daquelas de ráfia ou de polipropileno, aquelas brancas, né? Ensaca ali em 25, 50 quilos e exporta. Ainda faço negócio, ontem ainda estava conversando com um importador do Egito, inclusive, né? Então, mas por décadas aí, desde que eu comecei praticamente, quando eu entrei nesse mercado há 16 anos atrás, 17 anos atrás, né? Então, além do meu trabalho no Além da Nuvem, no Instituto Licentia, eu ainda faço isso. Por isso a gente tem até o treinamento em mercado internacional dentro do Instituto, que é um dos cursos, né? Escola de brokers, no caso. Então, assim, a gente precisa entender isso, tá? Que sem tecnologia de ponta, não adianta nada isso, tá? A gente precisa ter tecnologia de ponta para poder fazer com que as indústrias permaneçam aqui, porque senão elas vão ralar. E aí vai aumentar o desemprego. Além de aumentar o desemprego, vai complicar para quem é empresário aqui, que daí vai sobrar pequenos e médios empresários. As grandes empresas tendem a aumentar seu custo de produção ou sair. Se elas não conseguirem competir no mercado, elas saem. Então tudo tem dois lados. Tá? Por isso que eu acho que sair de 6 para 1 para 4 por 3 não vai acontecer. Seria bom que acontecesse? Seria ótimo para o trabalhador. Seria ótimo. Daria possibilidade do trabalhador ter uma vida menos estressante. Outro ponto, a gente vive numa era hoje que é uma era onde as pessoas estão ficando doentes por causa de estresse. Né? São doenças que vêm do estresse, a depressão, os transtornos de ansiedade. Pô, é evidente, o ser humano não foi feito para trabalhar dessa forma. O cara pode falar assim, né? Ah, não, mas a Bíblia fala lá que trabalhe 6 dias de descanso em 1. Né? Você puxar por esse lado. Não, beleza, mas o cara trabalhava para cultivar a terra. Era uma coisa diferente. Não existia a revolução industrial, o cara não estava lá na era industrial, trabalhando em maquinários o dia inteiro, batendo martelo o dia inteiro no ferro, como era há pouco tempo atrás, ou montando peça misturado com um robô que se o cara se distrair, ele perde uma mão. Tá entendendo? Era outra realidade. O cara trabalhava com a sua família, o cara pastoreava. O objetivo do Conspiratorium é descobrir as conexões ocultas que formam essa imensa teia que desenvolve as tramas de dominação, poder e controle mundial. Bom, é um fato que Karl Marx foi patrocinado em Londres, mas antes disso, ele estudou filosofia e literatura na Universidade de Bonn, atualmente território da Alemanha, onde ingressou no Clube dos Poetas, um grupo de radicais políticos, e se envolveu em algumas brigas e disputas, tanto que seu pai teve que transferi-lo para a Universidade de Berlim. Karl Marx logo se interessou pelas ideias do filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel, conhecido simplesmente como Hegel. Os estudos de Hegel sobre a dialética ficaram conhecidos como dialética hegeliana. A dialética é um método de diálogo, cujo foco é a contraposição e a contradição de ideias opostas que levam a outras ideias. A própria tradução literal de dialética é o caminho entre as ideias. Evidentemente que o termo dialética é muito mais antigo que Karl Marx ou Hegel, tendo sido estudado pelos pensadores pré-socráticos na Grécia Antiga. Porém, é com Hegel que a dialética vai se desenvolver para a contraposição de ideias, no sentido de que há uma ideia que é aceita, a tese, vai surgir uma ideia que não é aceita, que é a antítese, que se contrapõe à primeira, e do confronto, do choque dessas duas ideias, tese e antítese, vai nascer a síntese. Hegel propôs que essa é a forma como a história caminha, tese contra antítese, sempre produzindo uma síntese. Para Hegel, esse é o processo histórico, cíclico, que se repete sempre. Hegel entende então este processo como a própria realidade. Karl Marx, diferente de Hegel, não era um idealista, ele era um materialista. Então, ele acreditava que são as relações de produção que fazem as ideias mudarem, ou seja, a luta de classes, a relação entre patrão e empregado seria, para Karl Marx,
o motor da história. Seja o senhor feudal e o vassalo, o patrício e o servo, seja o burguês e o proletário. É claro que isso só faz sentido quando você entende que existia um grupo tentando mudar a forma como o ser humano se relacionava com o trabalho e com o dinheiro. E é impossível compreender isso se não voltarmos até a Revolução Industrial e as revoluções liberais, a começar pela Revolução Francesa. Porque se Karl Marx foi patrocinado pelos grandes capitalistas, os mesmos que financiaram as revoluções liberais, isso precisa ter uma razão, isso precisa ter um porquê. E é impossível entender qual é essa razão se não entendermos que antes das revoluções liberais, a forma como o ser humano se relacionava com o dinheiro e os meios de produção eram completamente diferentes. Nós aprendemos na escola que antes das revoluções, que começaram com a Revolução Francesa, toda a Europa era feudal e adepta do feudalismo. Porém, esse conceito é um conceito tardio, que não explica muito bem as relações de modo de produção e as relações de trabalho, porque ele surgiu apenas nos séculos 17 e 18, criado por advogados ingleses e franceses. Mas as relações de trabalho, nesse formato ou em formatos similares, eram muito mais antigas, e elas tinham uma tradição, uma cultura e uma razão de ser. E essa relação de trabalho foi quebrada com a Revolução Industrial, com a necessidade de trazer muitos trabalhadores para as fábricas nas grandes capitais. E com isso ocorre a Revolução Política, de modo a consolidar a Revolução Econômica. E isso vai mudar a forma como as pessoas vão se relacionar com o trabalho e com o dinheiro. Então vamos ver como era antes dos processos revolucionários, antes da Revolução Francesa. O fato é que a Europa sobreviveu ao domínio dos bárbaros a ponto de conservar as tradições cristãs e a ponto de converter os povos bárbaros por causa das antigas ordens monásticas cristãs. E, em um segundo momento, a partir do momento em que os reis se tornaram cristãos, estabeleceram reinos cristãos na Europa, devido à relação que havia entre as ordens monásticas cristãs e as monarquias europeias. Eram os dois pilares, conhecidos como o trono e o altar. Até mesmo as relações de trabalho eram diferentes, porque elas tinham um propósito. O propósito que a população da época, que era cristã, acreditava estar desempenhando, enquanto membro de uma cristandade. Sim, o termo era cristandade e não sociedade, e este propósito era a expansão do reino de Deus na Terra. Hoje, pode parecer um pouco difícil de entender isso em uma sociedade materialista, regida pela lei do dinheiro, a lei do mais forte. Porém, nesta época, não era assim que funcionava. Tanto a vida como o trabalho eram mais contemplativos. Não se corria contra o relógio, como hoje em dia. E as pessoas procuravam trabalhar para garantir o seu sustento e continuar fazendo crescer aquele modo de vida, de uma maneira muito mais orgânica. Os camponeses viviam uma vida regida pelos feriados religiosos, e como eles eram extensos durante a Idade Média, eles trabalhavam em dias específicos e condizentes não só com os tais feriados, mas também com as estações corretas de plantio e colheita. Havia o sistema de campo aberto, que já tem esse nome pelo fato de que a terra não era protegida por cercas, de forma que as famílias que habitassem a localidade pudessem trabalhar de forma comunitária. A divisão da terra era feita por faixas, e cada uma cultivada por uma família diferente. Para organizar a exploração das terras no feudo, senhores feudais e servos utilizavam uma série de critérios organizacionais. Essas formas de organização facilitavam o controle sobre a rotina dos trabalhadores, a produção, o recolhimento dos produtos e eventuais taxas cobradas pelos senhores feudais para a manutenção do feudo.
Geralmente as terras eram divididas em 3 categorias elementares: o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. O primeiro correspondia à parte das terras cultiváveis em todo o feudo. Os alimentos ali produzidos eram integralmente repassados ao dono das terras e os vassalos tinham a obrigação de dedicar entre 3 a 4 dias da semana ao cultivo desses terrenos. O manso servil, do ponto de vista legal, era uma posse. A posse do manso servil tinha natureza dupla: uma posse legal, pertencente ao senhor do feudo, e uma posse útil, estabelecida pelo vassalo. Por meio do uso dessas terras, o vassalo retirava a produção necessária para a obtenção do seu sustento e o pagamento de eventuais tributos e obrigações exigidas pelo senhor feudal. O manso comunal era compreendido como todos os terrenos da propriedade que poderiam ser utilizados, tanto pelo senhor feudal quanto pelos demais habitantes do feudo. Este muitas vezes era utilizado como bosques e pastos, onde poderia ser feita a criação de animais, o recolhimento de alimentos silvestres, a caça e a obtenção de lenha pelos moradores do feudo. E pode ser que esse não seja necessariamente o modelo de organização social mais justo que já foi pensado, mas certamente ele não era tão cruel quanto as fábricas da Revolução Industrial, movidas à base de carvão e trabalho infantil exploratório, que reduzia drasticamente a expectativa de vida dos trabalhadores. Ok, antes da Revolução Industrial, as famílias europeias viviam nas áreas rurais, e nessa época as crianças começavam a trabalhar desde pequenas, auxiliando os pais nas tarefas do campo. No entanto, elas não realizavam trabalhos repetitivos e exaustivos, pois praticavam diferentes tarefas, que variavam desde semear a fabricar calçados. O convívio entre pais e filhos era bem intenso, pois o trabalho não ocupava o dia inteiro das pessoas e sobrava tempo para reuniões e festas entre famílias. A vida nas cidades, nas fábricas, alterou completamente esse panorama das relações de trabalho familiares. Ao passar o dia nas fábricas, os pais perderam o convívio com seus filhos, que antes existia na vida no campo. O próprio sistema de meios de produção era baseado nas corporações de ofício. E aí vem o termo oficial. Então todos os profissionais eram chamados também de oficiais do reino. Todos os que exerciam um ofício. E nessas corporações de ofício haviam 3 estágios: aprendiz, oficial e mestre, que era encarregado de ensinar o ofício para os novos aprendizes das corporações de ofício. Por séculos, tudo o que as vilas e cidades necessitavam para sua sobrevivência era fabricado pelas corporações de ofício em trabalhos manuais ou mecânicos, ou seja, eram manufaturados, e também em trabalhos artesanais, muitas vezes feitos nos monastérios e nas vilas monásticas, que podiam ser comparadas a verdadeiras indústrias da época, produzindo alimento, fabricando cerveja, vinho. Não havia ainda aquele processo de produção massificada em escala industrial. Esse é um processo revolucionário da economia que mudou o sistema de produção e as relações de trabalho. Antes disso, as populações viviam com um senso maior de comunidade, em pequenas vilas, muitas vilas rurais, com populações menores, que necessitavam do espírito comunitário. Isso vai mudar com a Revolução Industrial e com algumas leis, como a Lei do Cercamento de Terras, onde a partir do início dos anos 1600, Inglaterra e País de Gales passam a criar direito de propriedade sobre terras anteriormente de uso comum. Eles literalmente expulsaram de suas terras agricultores ou fizeram com que eles recebessem um valor irrisório, provocando o êxodo rural de uma massa de camponeses que agora se mudava para os grandes centros urbanos em busca de emprego nas fábricas. Você vê aqui uma ação conjunta entre políticos e grandes industrialistas, ou seja, a alta burguesia da época, que usava os meios políticos para alcançar seus objetivos, baratear a mão de obra,
e massificar a produção agrícola, que agora, ao invés de produzir pensando em abastecer as vilas onde as terras estavam localizadas, ou seja, uma agricultura de subsistência descentralizada, agora passavam a produzir matéria-prima para as indústrias, localizadas nos grandes centros urbanos, como, por exemplo, algodão para a indústria têxtil. Durante esse processo, os produtores locais foram desapropriados e substituídos por pessoas que produzissem aquilo que a alta burguesia quisesse para o funcionamento das fábricas. Evidentemente, o êxodo rural se tornou um efeito cascata. Primeiro, os próprios agricultores deixaram o campo e foram para a cidade. E depois, os habitantes do campo, porque começou a faltar comida e as condições de vida pioraram no campo. Então, acontece o famoso êxodo rural. E isso vai levar a uma nova relação de trabalho, a relação entre patrões e empregados. E aí vai surgir essa classe social chamada proletariado, que posteriormente Karl Marx vai explorar muito bem como força política. Durante esse processo, a alta burguesia e a burguesia como um todo se torna mais poderosa e almeja mais poder. Lembre-se que a burguesia, a essa altura, era encabeçada pelos grandes banqueiros e industrialistas, ou industriais. Então ocorrem as revoluções. Até aqui, tá? Você percebe que havia um processo de produção descentralizado, e onde também a vida era mais contemplativa, tá? As pessoas, elas viviam em vilas menores. É difícil você comparar hoje, porque hoje o campo, ele não é mais como era nessa época, né, do feudalismo. A gente aprende na escola que o feudalismo era uma coisa horrível, né? Só o senhor feudal explorando ali os seus vassalos, mas não era assim que acontecia de fato. Estudando a Idade Média, né, eu tenho vários livros sobre Idade Média aqui, a gente vê que o vassalo tinha todo um rito onde ele fazia um juramento, ajoelhado, ele era ordenado vassalo, semelhante a um cavaleiro. Então ele tinha ali uma espécie de posse de propriedade também, só que era uma posse concedida enquanto ele estava produzindo, né, naquele local. Só que ele passava ali gerações, né, foram séculos assim. Então era uma vida mais contemplativa, tinha uma interação maior entre pais e filhos, né? Algo que se perdeu nas sociedades industriais, que no começo eram horríveis. Então, todos os direitos trabalhistas que foram alcançados depois foram devido a esse processo das revoluções industriais. E as revoluções industriais levaram a revoluções políticas. Tá? Então, primeiro muda-se a relação de trabalho, foi um processo imposto, tá? Não foi uma coisa natural, foi uma coisa forçada, né, como eu mostrei ali, destruindo o sistema de produção no campo, que era focado em alimentos e naquilo que era necessário para a população, e passando a produzir matéria-prima para as fábricas, né? Como é hoje. Hoje, se você pegar os grandes produtores rurais hoje, a maioria produz milho, mas não milho de alimento mesmo, né? Tem também o milho de alimento, claro, mas milho para se fazer o combustível, etanol, soja para ração, soja para óleo, para outras finalidades. Tá? Então, quem realmente ainda produz alimentos, majoritariamente, tá? Você tem grandes produtores que até produzem alimento, porque o produtor, de modo geral, ele gosta. Quem são esses produtores? Geralmente produtores que eram pequenos e cresceram. Tá? Gostam de produzir alimentos. Eu sei porque eu viajei muito em lavouras, no Mato Grosso, inclusive, visitei muita fazenda, no Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, tá? Então fazia parceria com produtores de vários tamanhos, desde o cara que tinha 1 hectare de terra ao cara que tinha 10 mil hectares de terra. Tá? Então eu sei que tem produtor grande que gosta de produzir alimento. Mas, de modo geral, você tem uma situação onde os pequenos produtores são responsáveis pela produção alimentícia atualmente no país. Tá? Geralmente a agricultura familiar, que planta mais tomate, hortaliças, feijão,
né, ou pequenos produtores ali tem até 50 hectares, tá? Não são produtores assim muito grandes que plantam feijão, que é mais fácil plantar soja. A soja ela é desenvolvida já pelas multinacionais ali do setor agroquímico, ela já é adaptada ao clima de cada país, com muita pesquisa, muito investimento bilionário em cima, então os caras ganham muito dinheiro com isso, geralmente vendem sementes híbridas no milho, por exemplo, onde só produz uma vez, depois o cara é obrigado a comprar semente de novo. Depende muito de certos defensivos, de certos produtos químicos ali, né, tanto adubo quanto defensivos, né, fertilizantes e defensivos agrícolas, herbicidas, fungicidas, veneno basicamente, né, para prevenir de pragas, e aí fica uma coisa muito custosa, então tem que produzir bastante. Quando você está falando em agricultura de larga escala, é pura matemática, né? Se você plantar menos, plantar e colher menos do que um certo nível, você vai ter prejuízo, né? Tantas toneladas por hectare, você vai ter prejuízo. Se você colher mais, aí você vai ter lucro, vai depender do teu custo de produção. Tudo é assim.